Olá, eu sou Stephanie, desprogramadora mental, e a gente está no Clube do Livro, Mais Esperto que o Diabo, capítulo 4, página 59, para quem está acompanhando do livro. Bora lá. Espero poder dar minha contribuição também da melhor forma, se assim vier. Tô adorando porque tá nas perguntas e respostas, sabe? É, hum, diga-me, pergunta. Página 59, para quem está acompanhando no livro. Pergunta: diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas. Resposta: se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Pergunta: então, Sua Majestade, o diabo está com medo da simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo? Certo para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos eu dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte com como eu as uso contra as pessoas? Você não se deu conta de que me forçar a revelar os meus segredos, perderei a minha vantagem e o meu poder sobre as mentes que, porventura, lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Nossa. Ou seja, nós que estamos lendo aqui, né? Pergunta: pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes utilizando-as dos seus medos e ignorâncias? O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. Ele responde: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito. Já estou arrepiando. Espera aí. Princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso dessa palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Nossa, alienar. E eu estava fazendo um parênteses aqui, eu estava fazendo um post, um story agora, nem terminei, mas eu estava fazendo um story e me veio o lance de noticiários, né? O quanto as pessoas se assistem, né, noticiários e entra ali naquela vibração. Eu até anotei aqui, quer ver? Uma coisa é certa daquilo que a gente vê em noticiário, a gente só tem três. Cadê? Peraí. A gente só tem. Gente, onde que eu anotei? Pera. Cadê mídia? Mídia. Gente, perdi.
Acho que não é para falar agora. Bom, vou falar com as minhas palavras. É que eu tinha anotado aqui o que que a mídia. Ai, lembrei. O que que a mídia causa ali? Três coisas só. Só isso. Repulsa, raiva ou injustiça. Você vai assistir o noticiário e você vai sair com um desses três sentimentos ou os três sentimentos. Você vai sentir repulsa, raiva ou sentimento de injustiça. Você se sente injustiçada, com repulsa, ou com raiva daquilo que você está assistindo. O que que te ajuda essa informação? O que que te ajuda isso? Então, é o que ele está complementando, que ele está falando de alienação, que eu considero isso também. O que que te ajuda essa informação? Nada. Vai te dar mais dinheiro? Vai te trazer mais dinheiro? Vai ajudar o seu negócio? Vai ajudar seu negócio, assistir ali o Datena, assistir ali as desgraças que estão. Stephanie, mas aí que tá. Você acho que está confundindo. Ele está falando de alienação, e se eu não assistir o noticiário, eu vou ser alienada. Eu vou ficar sem informação. Não. Aí que você se engana. Aí que você vai ter o domínio da sua mente. Porque com esses três, você assistindo coisas que não te ajudam, não te ajudam em nada. Pelo contrário, você vai se ficar com esses sentimentos. Aí que você vai ser vulnerável a ser alienada aqui, com as palavras do livro, né, com as palavras aqui do autor, a alienar-se em qualquer assunto, né? Tá aqui as palavras do autor que o diabo respondeu. Então, você fica mais vulnerável a ser alienada, que você está ali envolvida naquilo. A mente não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, aquilo é real para você. Aí você sai na rua enlouquecida, com medo, né? Você sai na rua nem com dinheiro mais, nem com celular mais. Você sai na rua enlouquecida, preocupada, com medo. Entende? Como esse círculo é um círculo vicioso, um círculo negativo vicioso, tá? Só para que você reflita. Voltando aqui. Pergunta: descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. O diabo responde: a melhor definição que posso dar a essa palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. É isso. Efeito manada, aí você vai, a televisão ali te aliena, né? A gente, Stephanie, mas eu não devo assistir televisão. Ué, como que tá a sua mentalidade, né? É, como que você, o que você está assistindo? O que você está assistindo que você está se nutrindo? É essa a pergunta. O que que você está carregando para sua vida daquilo que você está assistindo? Né? Porque tem coisas que a gente, sim, deve assistir. A gente tem que distrair a cabeça também, não é só não, autoconhecimento, terapia. Não, não é só, sabe? As coisas não são só assim, sabe? Os extremos é sempre desequilíbrio, sabe? Extremo de uma coisa, o extremo de outra. A gente tem que buscar sempre o caminho do meio, esse caminho do meio, sabe? Então, um alienado é aquele que tô voltando aqui, tá? Tá complementando. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer na vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. O alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. Nossa Senhora! Elas não são suas. Um alienado emite opiniões do quê? De que ele vê por aí, de que as pessoas se comparam. Nossa, a maior parte delas provém de mim.
O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão porque eu consigo assumir o controle dos seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. As pessoas não leem, né? Eu me incluo nisso, né? Não sou perfeita, né? Mas as pessoas não leem, ou às vezes elas acabam de ler e elas nem entenderam e estão perguntando aquilo que estava escrito. Por quê? Não usam, não usam a cabeça, não usam o cérebro, não pensam, sabe? E a gente tem que se for aqui, ó, o Clube do Livro é para isso. A gente está se forçando ao aprendizado, sabe? Esse é o aprendizado. Eu até coloquei, eu até falei essa semana no meu Instagram justamente isso que faz a gente aprender a presença aqui, sabe? E a constância, sabe? É ler o livro, é grifar, é voltar nesses tópicos e relembrar isso. É, é, Quanto mais você relembra isso, quanto mais você volta nisso, isso se torna um hábito para você, isso se torna a sua realidade, sabe? É, a gente aprende por repetição, sabe? Então, a repetição desse conteúdo, a repetição desse tipo de pensamento faz a gente mudar comportamento. Você vai voltar nisso, você vai, sabe, você vai voltar contra a mentalidade também, você vai voltar, nossa, isso aqui eu não tinha pensado por essa perspectiva, sabe? Eu não tinha pensado por esse olhar. Nossa, ainda ainda me pega isso aqui, eu preciso mudar. Então, assim, esse é o aprendizado. Como que a gente aprende tabuada na escola? Como que a gente aprende a dirigir, a andar de bicicleta? Com a prática, com a constância, com a repetição, né? Não é, li um livro, vou mudar toda a minha vida. Vai mudar boa parte da sua vida, vai mudar a sua perspectiva. E aí é essa tua visão que vai abrir caminhos para que você possa mudar. Por quê? Porque você vai passar a usar a cabeça, o cérebro, a mente, que é esse que ele está falando, que ele não consegue controlar as pessoas que usam a mente, o cérebro, né, que ele fala aqui. Pergunta. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. Ele responde: o controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente de seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe, preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Gente do céu, olha, meu Deus. Estou muito feliz que eu estou lendo esse livro, é sério. Já falei que o projeto começou com esse livro, né? Ó, então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa: pela alienação e pela que ele está falando aqui, e pelo manipular a mente antes de ter nascido ou dos pais, né? Aqui, sim, vai em frente e descreva. Ah, tá, ele vai falar aqui, perdão, perdão. Sim, vai em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajuda a trazer as pessoas para o mundo com mentes fracas, perdão, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, usa o que vocês seres humanos chamam de ambiente como meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Meu Deus, arrepiei de novo. Acabei de falar isso. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. É isso. Parênteses.
essa hereditariedade física também, eu complemento, eu arrisco dizer que às vezes a gente fala assim, se minha mãe teve diabetes, eu também vou ter. Se minha mãe teve, sei lá, hérnia de disco, eu também vou ter. Se ela teve, sabe, Alzheimer, eu também vou ter. Então, isso você vai ter. Você vai ter se você repetir os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos de quem veio antes. Porque quem veio antes repetiu determinados hábitos, pensamentos, comportamentos, e por isso que tem o que tem. E você vai repetir isso, né? Se você vai repetir isso na sua vida, você vai trazer essa doença, essa dor, esse sofrimento para sua vida, se você repetir os mesmos hábitos, os mesmos padrões de comportamento. Então, fique muito atento a isso, porque sim, é o mesmo DNA, né? Eu sou metade minha mãe, metade meu pai. Eu tenho parte dele e tenho parte dela. Só que até que ponto isso me ajuda e até que ponto isso me atrapalha? Eu preciso ter consciência disso, né? Porque, não, eu tive uma infância maravilhosa, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Honrar é uma coisa, amar é outra. Então, até que ponto você honra os seus pais, seus ancestrais, sabe? Sofrendo. Até que ponto eles morreram pelo dinheiro, por exemplo, e você precisa vingar isso? Até que ponto eles morreram em nome do dinheiro e você, de repente, precisa é, honrar isso também? Nossa, se eles morreram em nome do dinheiro, eu não posso ter muito. Eu não posso ter muito, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser medíocre, porque senão eu também vou morrer em nome do dinheiro. Isso é muito louco, mas não é o fato, é como a gente se sentiu. E isso a gente vai carregando ao longo da vida. Não é algo consciente, é inconsciente, sabe? A gente carrega isso. Só isso. Só esse parênteses. Reflitam. Eu aposto que vai fazer sentido para alguém. Pergunta: diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas? Estou na página 61, para quem está acompanhando no livro. Ele responde, diabo, aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, peraí, medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Até grifei aqui. Se for pensar, tudo está envolvido lá, os 7 pecados, né, que a Igreja Católica fala, mas eu não encaro propriamente dito para esse lado, sabe? Tipo assim, pecado capital, mas faz sentido, né? São aspectos que fazem sentido para o ser humano, coisas que a gente peca, tem a tendência ali a ficar repetindo isso, sabe? Como ele está falando aqui. Medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantenham essas portas abertas para sempre. Uau! Pergunta: estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar a mente das pessoas. E ele responde: como disse antes, faz com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante sua juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliene-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Parênteses aqui. E isso é muito real, né? Às vezes a gente fica muito inseguro do que fazer
e a gente acaba fazendo o que os nossos pais nos falaram, o que alguém falou que vai dar dinheiro, alguém falou que leva jeito, mas o que a gente quer fazer. E a gente acaba não sendo fiel a nós mesmos, acaba fazendo o que a gente não gosta ou não gosta tanto, com a expectativa de que vai dar certo, de que vai me ser mais rentável, e no final, o que que a gente fica? Com aquele sentimento de culpa, de frustração que a gente vai levando por a gente não ter feito o que a gente gostaria. E aí a culpa é um sentimento muito baixo, né? Muito é uma frequência vibracional muito baixa. Culpa, vergonha, sabe? E o que vai acarretando tantas outras coisas, né? Também uso hábitos do meio para me darem controle definitivo das suas vítimas. Então, tudo começa por aí. Estou entendendo. Aqui ele até fala na pergunta, ó, entendendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo? Agora me conte alguns dos outros truques pelos quais você faz as pessoas alienar-se. Bem, ele responde: Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu previno a não se forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Meu Deus, não era para revelar isso. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos e será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenhas do seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever esse livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam. E você sabe como poucos são esse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Faz muito sentido isso, gente, porque, meu, fala de dinheiro com alguém, a pessoa foge. Não tenho. Isso aí, sabe? E vira o olho. Fala de dinheiro. Fala, pergunta para a pessoa, o que que você pensa sobre o dinheiro? O que que é o dinheiro para você? O que que o dinheiro representa para você? Xiii, fez pergunta difícil. Tchau. Para de seguir, aquela pessoa é louca, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é péssima, aquela pessoa só fala de dinheiro, aquela pessoa é soberba, aquela pessoa é egoísta, aquela pessoa é. Como é que fala? Tem outra palavra que é sinônimo também de soberba, metida, né? Medida. É tudo, menos você parar para pensar, né? Você parar para pensar o que está me levando a essa situação, o que está me levando a não ter, o que eu posso fazer para melhorar, como eu posso melhorar, né? Rapidamente aqui, eu estava falando sobre essas grandes pessoas que nos inspiram, né? E ontem eu estava falando da Virgínia, da blogueira, né? E que 13 horas de live, a mulher fez 22 milhões de reais. E ela é uma inspiração. Você pode não concordar com alguma coisa que ela faz, mas o modo como ela faz o dinheiro girar, tem as empresas dela, oferece ali os produtos e tudo mais, como ela se posiciona, a gente tem muito que aprender. Você faz 22 milhões em 13 horas? Eu não faço. Ainda não faço. Então, a gente tem muito que aprender com essas pessoas. Eu falei essa semana, acho que hoje é quarta, segunda-feira, acho que falei do Elon Musk também, que fez um lançamento de um foguete do maior aí da história, né? Então, a gente tem que aprender com essas pessoas. Ah, mas eu não concordo com isso, com aquilo. Meu, deleta o que você não concorda.
Se inspira nessas pessoas. Se inspira no que elas podem te oferecer. Cara, se uma pessoa conseguiu, eu também consigo. Se uma pessoa conseguiu, é possível. Se é possível, eu vou fazer acontecer. Se você acha que está muito longe da sua realidade, se você acha que está muito difícil, você tem crença limitante. Sinto te informar. Todos nós temos, em maior ou menor grau. Bom, cadê? Voltando aqui. Então, pergunta. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque? Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus. Assim como a gente tem pensamentos, a gente tem hábitos que a gente pensa serem nossos. E muitas vezes são que a gente viu, a gente ouviu e a gente está repetindo de um ancestral. Estou aqui para fazer você pensar. Respira. Página 63. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienar-se com você para o inferno. Ele responde: Meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro. É o primeiro, porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Elas fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? Ele responde: E é aí que entra a minha sabedoria. Essa é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante a sua juventude, antes que elas tenham o controle das suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que é, ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias que não são provadas e que têm a ver com um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Quem aqui nunca cresceu que alguém falando que não faz, não joga comida fora que é pecado, não faz isso que é pecado, não deixa o chinelo virado porque sua mãe pode morrer, sua mãe pode acontecer alguma coisa. Quem que não ficou? A gente tem pessoas que ainda acreditam nisso. Tem pessoas que não, mas o fato do chinelo virado, eu não acredito nisso. Mas eu confesso que me dá uma certa angústia ali com o chinelo virado. Você percebe como que é a crença? Como que é aquilo que a gente vai aprendendo, aquilo que falaram pra gente, como que é? Percebe como que é forte? Isso. Tem gente que acredita até hoje. Eu não acredito, mas me dá um ciricutico ver chinelo virado, ver sapato virado, sabe? Me dá um. Eu fico pensando ali no chinelo. Mas não pelo fato da minha mãe, mas pelo fato que eu aprendi ali que o chinelo virado
traz alguma coisa. Olha que louco. Mas isso atrapalha a minha vida? Não, isso não atrapalha a minha vida. O chinelo não atrapalha a minha vida. Mas tem muitas outras crenças, como essa daqui do pecado, o medo do inferno, que a gente vai acumulando ao longo da vida, que atrapalham sim a nossa vida. Porque a gente acha que ter muito dinheiro, ou ter dinheiro. Ah, eu deixo essa suja. Ter muito dinheiro é pecado. Que com tanta gente passando fome, eu querer mais que o suficiente, eu querer ser rica, eu querer ser milionária, eu querer dinheiro. Meu Deus, isso é. Deus não permite isso. Deus não permite isso se com tanta gente passando fome. O que a minha pobreza vai ajudar? Me diga agora. O que a minha pobreza ajuda as pessoas que estão passando fome? Nada, né? A gente vai se juntar e passar fome junto. Agora, a minha riqueza vai ajudar essas pessoas, vai ajudar muitas outras pessoas, vai gerar prosperidade em todos os níveis, porque a prosperidade não envolve só dinheiro. Prosperidade é saúde, é relacionamentos e é dinheiro. É a maneira como você se relaciona, é a maneira como você é saudável, porque só com saúde é possível gerar dinheiro, né? Mínimo ali de saúde. Porque por mais que você esteja algum desequilíbrio, alguma doença, dependendo, né, de como você se move, pensa e tudo, é possível você gerar dinheiro. Então reflitam no que a sua dor, no que o seu sofrimento, no que a sua pobreza é útil. Reflita. E a maioria, e assim, e é fato, os clientes que eu pego, as situações assim que eu pego, a terapeutas, por exemplo, se sentem desconfortáveis em cobrar pelo valor, em cobrar o seu valor, porque assim, nossa, mas tipo, é um dom, né? Mediunidade e tal, é um dom, como que eu vou cobrar por isso? Cara, é um dom, mas como você tem aquela habilidade, você aprendeu em curso, você aprendeu estudando, você aprendeu pagando. E por que raios, o dia que eu aprender mais, é, o dia que eu me tornar mais habilidosa, o dia que eu tiver mais expertise, pagando com amor, aí eu vou cobrar o meu trabalho também com amor. Mas enquanto eu preciso do dinheiro para viver, enquanto a gente não paga as coisas só com amor, não é só com amor, entenda. A gente pode oferecer, sim, a gente pode ajudar o outro, a gente pode dar um abraço, um sorriso, a gente pode, sim, oferecer os nossos serviços de N maneiras, mas a só ofertar o dinheiro de maneira, ou o nosso trabalho de maneira gratuita, ou ter medo ali de cobrar, né? Medo do inferno, medo de, enfim, medos, que é o que o diabo fala. Isso não ajuda em nada, principalmente a pessoa. Principalmente a pessoa, né? No caso, nós. Voltando, pergunta. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se, pronto, tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. Essa fraqueza, ela carrega durante toda a vida. Quem aí nunca se sentiu insegura? Quem aí nunca se sentiu insegura quando vai para a faculdade, enfim? Quem aí nunca se sentiu insegura? E aí essa insegurança foi tão forte que você se sentiu fraca. Não sou capaz, não vai dar certo. É muito para mim isso. Quantas vezes a gente carrega isso? É muito para mim esse sucesso. Esse carro aqui é muito para mim. É muito imposto. Imagina, olha o preço dessa gasolina. Olha o preço desse IPVA, olha Nossa, essa casa com piscina?
Meu Deus, imagina para limpar essa casa. Pelo amor de Deus. Vamos liberar tudo isso. Pergunta: contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios, ele responde. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Pergunta: entendo a sua natureza diabólica e agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienar-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa seus pais, usa os pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação nas pessoas. Ele responde: um dos meus truques favoritos é condenar os esforços dos pais e instrutores religiosos, de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que elas me temam. Mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim, fazendo com que temam o diabo. Ou seja, percebe que é um looping? Ele se infiltra no medo. Eu sinto medo do medo. Eu sinto medo de ter medo do diabo, eu sinto medo do diabo, eu sinto medo do que possa acontecer comigo, é medo de pecar. Percebe esse looping que a gente não sai, que precisa elevar a nossa vibração, que precisa o quê? Pensar, ter o domínio da própria vida, todos os dias, um pouco todos os dias. Você não vai, eu vou repetir isso aqui, vai ficar gravado aqui. A gente não vai de 0 a 10 do dia para a noite. Não vai. Por isso que você desiste ou por isso que você não faz alguma coisa. Porque a gente não vai de 0 a 10. São pequenos passos. 1,5 amanhã. 1,75, não importa, é o seu melhor. Mas ande, caminhe, evolua. Muda isso aqui, muda tudo isso aqui. Ah, pergunta de novo, página 64. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Ele responde: consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidem em suas vidas, tais como religião, política, casamento e muito mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente dos seus filhos. Quem aí? Vou contar uma parênteses. Vou contar uma historinha. Uma história breve, mas vocês vão entender. Eu costumo dar exemplos muito bestas que a pessoa memoriza, sabe? E eu conto isso para os meus clientes. Você foi almoçar um dia na casa da sua mãe, né? Ou quem te criou? Não importa. Às vezes sua mãe não é viva. Vai em quem te criou. Ô mãe, toda vez você corta a carne desse jeito, nesse filetinho aí, nessa diagonal, por quê? Ela, você sabe que eu não sei? Vou perguntar para sua avó. Não, pera, não é carne, gente. Não é carne, é frango, tá? Toda vez você corta o frango desse jeito, né? Nesse filetinho, tal, tal. Por quê, mãe? Não sei. A minha mãe cortava assim, continuei cortando assim. Eu vou perguntar para ela. Aí ela perguntou para a mãe dela, que é a sua avó, né? Mãe, por que que você corta sempre o frango desse jeito? Aí ela, não sei.
A minha mãe que cortava desse jeito, e eu repito isso. E sabe por que que a bisavó, né? A bisavó cortava desse jeito? Porque o forno era pequeno e ela precisava espremer as coxas do frango, e isso tornava o corte ali na diagonal do frango. Então, ela cortava o frango por conta das pernas do frango que não cabiam no forno. E percebe como o padrão foi se repetindo e a gente não sabe, a gente não se liga. A mãe cortava do mesmo jeito, a filha cortava do mesmo jeito, cortava do mesmo jeito, todo mundo cortava do mesmo jeito, sem saber por quê. Então é exatamente por isso, é exatamente isso aqui, ó. A gente vai repetindo, a gente vai acreditando nas coisas e vai repetindo padrões, ó. Religião, política, casamento. O que que você acredita sobre essas coisas que que você verdadeiramente acredita ou que fizeram você acreditar? Olha, você só pode casar virgem. Quem falou isso pra você? É uma verdade pra você? Porque se isso for uma verdade pra você, né? Uma verdade que faz sentido pra você, beleza, segue em frente. Mas se essa for uma verdade que você comprou de alguém, não faz sentido. E você tá o quê? É como se você tivesse acorrentada, amarrada a essa ideia e a essa pessoa, entende? E isso te impede de fazer escolhas melhores, te impede de você conquistar outras coisas. Olha que louco isso. E voltando, porque senão eu vou contar muita história. Dessa forma, como você para de ver, aqui, vamos lá. Página 65. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, eu consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente dos seus filhos, né? Ela repete o que a mãe falou para ela e eu vou repetir o que a minha mãe falou para mim, o que minha avó fala para mim, o que minha bisavó fala para mim. Mas o que faz sentido para mim? Porque eu tô repetindo um padrão porque eu não pensei. Estão comigo aí? Estão frutando alho? Ó, de que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Ele responde: faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo dos seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle e os tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade, subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Olha, é muito mais profundo esse assunto aqui. Vou abrir o parênteses, mas muito mais profundo. Eu quero que vocês pensem. Muito mais profundo esse assunto aqui em relação à paz, sabe? Porque a forma que a gente entende o amor, né, quando a gente nasce, do 0 aos 7 anos ali, que a gente está formando a nossa personalidade, né, que a gente está começando a vida, a gente entende o amor através deles. O que eles falam pra gente, como eles nos tratam, como eles se tratam, a forma como minha mãe tratava ela mesma, né? Porque se ela abria mão de tudo por mim, putz, então eu tenho que abrir mão de tudo também pelo meu filho, pela minha, por alguém, sabe? Eu tenho que esquecer de tudo ali por alguém. Se ela se sentia ali muito culpada por alguma coisa, se ela brigava muito,
Puxa, isso é uma realidade para mim. Eu preciso ser assim também. Isso é muito besta, é um exemplo muito besta, mas o quanto, sabe, a gente vai repetindo. Tem um filme, ai, Família Madrigal, qual que é o nome desse filme? Família Madrigal, é um ótimo filme para a gente ver esses padrões familiares. Eu assisti agora também Mundo, gente, sou péssima de nome. Quer ver? Filme, vou deixar na descrição. Filme Mundo Estranho, Mundo Estranho, Família Madrigal, vamos ver. Qual que é o nome do filme que eu esqueci? Madrigal. Família Madrigal, Encanto, tá? Encanto e Mundo, acabei de falar, já esqueci. Ai, Jesus. Mundo Estranho. É isso, tá? É um desenho, mas é perfeito para para entender esses padrões familiares. Uma série boa é aquela mulher, uma nova mulher, Netflix, tá? Também fala de constelação familiar, mas você vai entender padrões. É perfeito. Depois vocês me contam, tá? Vamos voltar. Vamos voltar. Página 65. De que outras formas você usa os pais para transformar. Peraí, faz com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguir o exemplo dos pais. Eu já li isso aqui? Tá, já li. Que ele está falando que entrarei na mente por meio do medo e limitarei o poder de pensar independentemente. Deixa eu até grifar isso. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Ele responde: sim. Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Pega essa. Pega essa. Não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começarem a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam alienadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Estou começando a entender que você ganha o controle da mente das crianças por meio da ajuda dos seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-los nesse trabalho tão tenebroso. O diabo responde: os professores me ajudam a ganhar o controle da mente das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito pelo que elas não ensinam. Gente, a gente aprende na escola a pensar? Aliás, a gente aprende a ser controlador também, né? Porque a gente estuda para a prova para ter uma resposta certa. A gente tem uma resposta certa na vida? A gente tem uma resposta certa? É uma e pronto. Essa é a verdade absoluta, né? Enfim, enfim, tem tanta coisa. É, Ele responde: os professores me ajudam a ganhar o controle da mente das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito pelo que não ensinam. Gente, todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar as crianças quase tudo, exceto como usarem suas mentes a pensarem de forma independente. Vivo sempre pelo medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Pegou essa? Eu não tenho filho ainda, mas
leio sobre e, enfim, atendo muitas mães. Então, já dá para ter uma bagagem. Uma bagagem de experiência, né? Agora, de vivência, ainda não. Então, eu gosto muito do ensino montessoriano, né? Porque faz a criança pensar, faz a criança. E eles estimulam a criança, né? A fazer o que ela tem vontade, a expressar os sentimentos. É tudo que ele abomina aqui, ó. Pergunta: tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. Ele responde: esse pode ser o objetivo das escolas, mas o sistema, em muitas das escolas do mundo, não consegue atingir essa meta. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as suas próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos dos outros. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos raros, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade e assim conseguem manter o seu próprio modo de pensar. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. Qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. É aqui que eu faço uso de alguns dos mais sábios truques. Faço com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores, faço tudo que é feito pelos pais, professores, instrutores religiosos, pareça ter sido feito pela minha oposição. Isso tira o foco de mim enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar as crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-os com meu nome. É verdade. Nossa, isso é coisa do diabo. Nossa, isso é pecado. Nossa, isso e você vai para o inferno. Nossa, isso é tudo que peço. E eu posso falar, porque eu já fui de tudo quanto é igreja, né? E não estou falando de religião aqui, tá? Independente de religião aqui, não tenho cunho religioso. Estou falando no geral, tá? Mas eu estou falando que posso falar com propriedade porque eu já fui de todas. Já fui. Batista quadrangular, pentecostal, universal, e eu fui batizada na católica. Então, teoricamente, eu sou uma católica não praticante, né? Fomento a chama do medo de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa, mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Eu estou me vendo muito aqui. Cara, eu lembro de uma frase de uma matéria de ciências. Eu lembro até hoje. Eu tinha menos de 10 anos de idade. Eu lembro até hoje. Tabuada. Como eu sofri para decorar tabuada. Senhor Jesus. E o quanto eu não pensava. Eu não pensava. Não, não, não. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Ele responde: não, alienar-se é somente um dos meus truques, por meio do qual assumo o poder que seria o pensamento independente. Antes de um alienado, Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Significa então que você tem um método pelo qual as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a própria salvação? O diabo responde: sim, um método definitivo e é tão efetivo que nunca falha. Nossa Senhora! Definitivo. Entendo que você diz que o seu método é tão poderoso. Deixa eu ver se está acabando. Meu Deus. Vamos lá. Acelerar.
Entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação? É exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder das suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder das suas mentes e não permitem que nada, nem ninguém, possa influenciá-las. Vá em frente e conte-me mais dos seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienar-se com e alienarem-se para o inferno com você. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu posso controlar o pensamento independente e a ação. Peraí. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faz com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Pega essa, gente. Indigestão e obesidade. Nossa, isso faz muito sentido para mim. Muito sentido para mim. Casamento, é o que eu falei, né? Dinheiro, ó. Relacionamentos, saúde e dinheiro, obviamente. Ele está falando aqui, ó. Casamento faz com que os homens e mulheres alienem-se em seus casamentos, sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faz com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordos sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas, uma uma no outro, não, peraí, falhas, uma na outra, que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Eu vou estender uns minutinhos aqui, então quem tiver que sair, depois vê a gravação, tá? Fique à vontade. Mas eu vou estender um pouquinho porque eu vou terminar o capítulo, porque senão eu não vou me sossegar aqui sem terminar o capítulo. Profissão. Ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Sobrevivência. Por meio desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada até que eu as tenha totalmente sob o controle pelo medo da pobreza. Ambiente, façam com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos, desagradáveis, em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, e façam com que elas fiquem nesses ambientes, até que eu as tenha sob controle no hábito de alienação. Pensamentos dominantes, façam com que as pessoas alienem-se, caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar e controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas,
Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes de pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e dos outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas que permitam tomar conta de seus pensamentos, faço com que as pessoas me permitam tomar conta dos seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito independentes para pensarem por si mesmas. Isso é muito forte, gente, muito forte. Pergunta: concluo pelo que você diz que alienação e procrastinação são a mesma coisa, é verdade? Perdão, procrastinadores, peguem essa. Sim, é verdade. Qualquer hábito, deixa eu grifar isso. Qualquer hábito que leve uma pessoa a procrastinar de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva conduz ao hábito da alienação. Qualquer hábito. Vamos deixar. Ah, isso aqui? Deixa para amanhã. Isso aqui eu vejo depois. Isso aqui eu arrumo depois. Depois, 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 depois. Eu até postei um vídeo ontem, né? Qual o lugar mais rico do mundo? Cemitério. Isso faz muito sentido aqui, ó, com essa pergunta. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque no cemitério tá cheio de ideias. Ideias que não foram para frente, né? Cantores que não usaram sua voz, compositores que estão com as composições engavetadas, pessoas que não colocaram em prática o que gostariam. Por isso que o cemitério está rico. O homem é a única criatura. Vou voltar, tá? Perdão. O homem é a única criatura que se aliena? Sim. Todas as outras criaturas movem-se de acordo com as leis definidas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Controla a mente dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlam as suas mentes somente porque elas negligenciam e recusam-se a controlar e usar as suas próprias mentes. Gente, acorda consciência. Esse é o meu bordão, viu? É tipo a corda menina da Ana Maria Braga, esse é meu bordão. Controlo as mentes dos homens devido aos seus hábitos de se alienarem, ou seja, de não pensarem. A gente não pensa. Por quê? A gente está no piloto automático. Que é outra maneira de dizer que controla suas mentes somente porque elas negligenciam e se recusam a controlar e usar as suas próprias mentes. Pronto. Pergunta: isso está ficando uma coisa muito profunda para um mero ser humano. Vamos voltar para a discussão de algo menos abstrato? Por favor, me diga como o hábito da alienação afeta as pessoas no dia a dia da vida e diga-me também de que forma uma pessoa mediana conseguiria entender. O diabo responde: eu preferia manter essa entrevista entre as estrelas, em alto nível. É um filho da mãe, né? Não tenho dúvida que você preferiria. Isso pouparia de ficar exposto, mas vamos voltar para a Terra. Diga-me agora o que o hábito da alienação está fazendo para nós, como nação aqui nos Estados Unidos, no caso, né? Eles estavam. Francamente, devo dizer a você que odeio os Estados Unidos de tal forma que só o diabo pode odiar. Tá explicado tantos conflitos, tantas guerras, tantas. Só um pensamento aqui. Isso é interessante. Qual a causa desse ódio? O diabo responde: a causa nasceu em 4 de julho de 1776. A independência, não é? Acho que eles comemoram a independência.
sendo 56 homens assinaram um documento que destruiu as minhas chances de controlar a nação. Você conhece esse documento como a Declaração de Independência. Não tivesse sido pela influência desse maldito documento, eu teria, neste momento, um ditador governando o país. E aí eu poderia parar com essa coisa de direito de livre discurso e pensamento independente, atributos que estão ameaçando o meu comando sobre o planeta Terra. Pelo que estou entendendo, pelo que você diz, as nações que são controladas por ditadores que se autoelegeram permanecem em seu campo, ao seu campo. Ele responde: não existem ditadores autoescolhidos. Elejo, escolho a todos. Além disso, eu os manipulo e eu os direciono em seus trabalhos. Meus ditadores sabem que eles querem o que eles querem e tomam o poder pela força. Olha o que eu fiz por meio do Mussolini na Itália. Olha o que eu estou fazendo por meio do Hitler na Alemanha. Que forte, gente. Olha o que estou fazendo por meio do Stalin na Rússia. Meus ditadores governam essas nações para mim porque as pessoas foram subjugadas pelo hábito da alienação. Meus ditadores não se alienam. E esse é o motivo pelo qual eles governam para mim milhões de pessoas e as mantêm sob seu controle. Pergunta: o que aconteceria se Mussolini, Stalin e Hitler se tornassem traidores e desobedecessem a você e a sua regra? Gente, isso aqui é polêmico, hein? Resposta: isso não acontecerá, porque os tenho à custa de uma propina bem paga. Estou pagando cada um deles com a medida das suas vaidades, fazendo com que eles acreditem que as suas ações são próprias. Isso é um truque meu. É sempre isso, né? Que eles acreditam piamente ali em um ideal. Eles acreditam piamente naquele ideal e é a verdade absoluta. E o extremo, né? O outro extremo que não acredita realmente um descarte. Tipo assim, não presta, você não presta e tchau, né? É isso. Tchau, tchau do planeta Terra. Eu vou te eliminar porque você não pensa igual a mim, né? A gente vê muito esse extremo nas eleições aqui no Brasil, por exemplo, e acredito que em outros países, né? Nunca peguei eleição em outro país, mas acredito muito, porque, né, muitas pessoas têm político de estimação, né? Mas a polêmica essa leitura hoje, hein? Pergunta: vamos voltar aos Estados Unidos e aprender alguma coisa do que você está fazendo para converter as pessoas ao hábito de alienação? Resposta: exatamente agora. Estou pavimentando a estrada para um regime ditatorial, semeando as sementes do medo e da incerteza nas mentes das pessoas. Por meio de quem você está realizando seu trabalho? Principalmente por meio do presidente Franklin Roosevelt. Estou destruindo a sua influência. Ele está falando de um passado, mas a situação aqui é atemporal, né? Estou destruindo a sua influência com as pessoas, fazendo com que eles se alienem na questão de trabalhar um acordo entre empregadores e seus empregados. Se eu conseguir induzi-lo a alienar-se por mais um ano, ele será tão fortemente desacreditado que eu poderei entregar o país a um ditador. Se o presidente continuar a alienar-se, eu paralisarei a liberdade pessoal nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eu destruí a Espanha, na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. O que você está dizendo leva-me a uma conclusão de que se alienar-se é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso, seja por indivíduos, seja por nações. É isso que você prega? Ele responde: alienar-se é a causa mais comum de fracasso em qualquer momento da vida. Consigo controlar qualquer um que eu possa induzir a formar o hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo com as minhas próprias mãos e dar a forma que eu escolher a isso.
Isso tudo porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual, ou seja, fica sem ação. Segunda, o alienado não consegue buscar ajuda da minha oposição, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. É isso. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: meu Deus, eu estou sofrendo. Isso é um castigo? Não, não é castigo. A gente está vibrando, a gente está numa frequência vibracional diferente, sabe? A gente não consegue enxergar, a ajuda está ali. As pessoas estão ali querendo ajudar, a espiritualidade está ali querendo fazer alguma coisa, mas as pessoas alienadas não conseguem enxergar. A gente só enxerga aquilo que a gente tem a habilidade para enxergar. E é isso que a gente está fazendo aqui, criando habilidade. Pergunta: e por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas é pobre? O diabo responde: Exa é essa exatamente a razão. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Espera que eu vou grifar isso aqui. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados. Nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Talvez possa significar alguma coisa para você quando chama sua atenção pelo fato de que aqueles que nunca se alienam, que são os mesmos que eu não controlo, são aqueles que têm as maiores riquezas desse mundo. Eles acabam sendo as mesmas pessoas, as que não se alienam e que não controlam e que acabam tornando-se ricas, muito ricas. O que eu falei aqui? As pessoas que a gente tem que se inspirar? Nós. Pergunta: sempre entendi que o dinheiro era a raiz de todo mal e que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos inevitavelmente acabariam em suas mãos. O que você tem a dizer dessa crença? Bíblia, né? A Bíblia é mal interpretada. Essa é a minha percepção, tá? Os homens que sabem como conseguir. Ele responde: os homens que sabem como conseguir as coisas materiais nessa vida geralmente sabem também como manter-se longe do alcance das mãos do diabo. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Ai, Jesus, gente, olha que virada de chave. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejos ardentes por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Ah, mas eu tenho objetivo, eu tenho meta. O que que você está fazendo diariamente por isso? O que que você está fazendo por isso? O que você está fazendo para alcançar isso? O que você está se melhorando? Aí que tá. Pergunta: presumo pelo que você diz que você não é parceiro dos principais líderes industriais. Evidentemente, eles não são seu amigo, não são seus amigos. O diabo responde: amigos meus? Eu lhe direi que tipo de amigos eles são. Eles ligaram todo o país com boas estradas, trazendo assim certa comunhão entre as pessoas da cidade e do campo. Converteram minério em aço, com os quais construíram os esqueletos de grandes arranha-céus, proveram energia elétrica e extraíram dela milhares de usos. Tudo isso deu mais tempo para o homem pensar. Eles proveram também, por meio da fabricação do automóvel, acesso às pessoas mais humildes e deram a todos a liberdade de viajar. Esses líderes também proveram cada casa com notícias ao vivo, mostrando acontecimentos de todas as partes do mundo por meio do rádio. Espalharam bibliotecas em todas as cidades e as preencheram com livros, possibilitando a todos o acesso a uma noção completa dos principais conhecimentos adquiridos até o momento. Eles deram aos cidadãos humildes o direito de expressar as suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem medo de serem molestados. Também trabalharam para que
cada cidadão pudesse ajudar a fazer as suas próprias leis, escolher os seus próprios impostos e pudessem administrar o seu próprio país por meio das eleições diretas. Essas foram algumas das coisas que os líderes industriais fizeram para dar a cada cidadão o privilégio de tornar-se um não alienado. Você acha que esses homens ajudaram na minha causa? Não, né? Quem são alguns dos não alienados nos dias de hoje sobre os quais você não tem o controle? Ele responde: não tenho controle sobre nenhum não alienado, seja nos dias de hoje, seja no passado. Controlo os fracos, não aqueles que pensam por si mesmos. Pergunta. Vá em frente e descreva o típico alienado. Dê a sua descrição ponto a ponto, de forma que eu possa reconhecer um alienado quando estiver próximo de um. Ele responde: a primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. Deixa eu grifar aqui. Nossa Senhora. É tudo que. É sério. É bom saber que está no caminho certo, sabe? Porque é tudo isso que eu estou no processo, é tudo isso que eu ensino, sabe? Nossa Senhora. É, a sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ó céus, ó vida. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Quem nunca foi, eu já fui essa pessoa. Há muito pouco tempo atrás. Quem nunca quer atalho, né? Na terapia, em alguma coisa que acontece. Ai, não tem um jeito mais fácil? Não dá para ser mais rápido isso? Cara, você nasceu da noite pro dia? Você foi concebido e já nasceu da noite pro dia? Você precisou de 7, 8, 9 meses para nascer? Por que que você acha que as coisas, né? Por que que tem atalho? A vida não tem atalho, não, gente. Só que eu achei que tinha, tá? Eu achei. Eu achei que tinha muitos atalhos. Não tem um jeito mais fácil de ser rica. A gente busca, né? Através de jogos e tudo. Não, não tô condenando o jogo, porque eu jogo, eu já ganhei algumas vezes. Não foi muito, mas ganhei. Mas a gente busca atalhos. Mas a gente busca atalhos dos quais a gente possa nos salvar. Possa salvar nossa vida. Nossa, já pensou se isso acontece? E aí eu tava com a minha vida resolvida, tava com os meus problemas todos resolvidos, sabe? Então a gente busca através desses atalhos um salvador, que algo nos salve e que a gente não precise o quê? Agir, que a gente não precise o quê? Pensar. É muito pesado isso. Eu não sei se vocês sentem a energia, sabe? É muito pesado isso, assim. Por quê? Eu tô falando que é pesado porque tá movimentando assim dentro da gente, sabe? Se vocês estão se abrindo para isso, cara, uma sessão de terapia aqui, tá? E isso mexe dentro da gente. Ele falando de novo, tá? Os pontos aqui dos alienados. Qual a descrição, ponto a ponto? Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre suas emoções. Essa era eu. Tudo, tudo. Sabe aquele Saraiva, que era da Zorra Total? Era eu. Era eu. As pessoas hoje falam que não, né? Imagina você? Sim. Saraiva. Não por. Se a pessoa me pergunta, olha, é sério, eu surtava, não tinha paciência para nada. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta.
Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ou seja, obesidade de informação. Curso, terapia, leitura, curso, terapia, leitura, e não bota em prática lá. Opiniões de muitas coisas, mas o tipo de conhecimento apurado sobre nada, né? Não tem um conhecimento ali preciso sobre nada. Ui, ele normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Uau! Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender do seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias vezes e nunca tirando proveito do fracasso. Gente, o fracasso faz parte da vitória. E eu aprendi isso também, não muito tempo, né? Porque eu achei que eu era definida pelos meus erros, pelos meus fracassos, pela minha sombra, sabe? Pelas essas partes, pelo que, quanto eu era saraiva, impaciente, raivosa, reativa. Raivosa, eu era mesmo, tinha raiva, raiva no meu modo de falar, até, sabe? Então, eu achava que eu era definida por isso, né? E eu não tirava o proveito disso, eu não canalizava essa força que eu tinha, sabe? Essa força, na verdade, do outro extremo, né? Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Julgamento, crítica. Fulano, né, matou, roubou ali, sei lá, sabe? Tá errado? Tá errado, de acordo com o meu, com o que eu acredito, de acordo com o meu caráter ali, de acordo com o que faz sentido para mim, óbvio que tá errado. Mas vou crucificar ele. É o que ele aprendeu, o que ele sabe, é o melhor dele hoje. É o melhor daquela pessoa hoje. É muito louco pensar isso, mas é o melhor que aquela pessoa pode ser. Hoje, pode ser que ela mude? Pode ser que ela mude. Mas hoje é o melhor que ela consegue ser, né? Então, quando a gente passa aqui, ó, crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele, a minha verdade é, não roubar. E aí eu vou, ó, e crucifico aquele que. Por isso que o noticiário aliena a gente. Que a gente está nesse julgamento, a gente está nessa injustiça, nessa raiva. Pensa sobre isso. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. A prosperidade é igual a isso. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de coisas que você oferece para as pessoas, é essa troca, né? Então, das duas, uma. Ou você está dando pouco, ou você não está dando nada em troca, ou você não está sabendo receber. Ou você está dando, e não está sabendo receber, ou não está esperando o tempo necessário para dar frutos. Entende? Pensa também. Ele começará várias coisas, mas não termina nada, procrastinador. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Critica, condena os políticos, mas né, não fala ali como que a gestão pode melhorar. Ele nunca tomará decisões sobre nada se puder evitá-las, e se for forçado a decidir, tem grande possibilidade que ele reverta as suas decisões na primeira oportunidade. Eu era aqui essa pessoa. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Eu também era essa pessoa. Ele beberá bebida alcoólica. Se alguém pagar para ele, ele apostará muito. Olha, também estou me enquadrando aqui, ó. E na verdade, estou comemorando o quanto evoluí também, né? Ele criticará outros que estiverem sendo
bem-sucedidos em suas carreiras. Falei sobre isso aqui, né? O quanto a gente. Ah, não, não falei aqui. Falei no meu Instagram. Que a gente justifica nossos fracassos com o sucesso do outro, né? Ah, é porque a pessoa está com sucesso? Ah, é porque é sorte. Ah, é porque ela teve oportunidade. Ah, é porque ela estudou em escola particular. Ah, é porque a mãe deu isso, porque a mãe deu aquilo. Ah, é porque ela teve sorte, ela teve um olheiro ali que ajudou ela. Ai, foi isso, foi aquilo. Então, não justifica o teu fracasso com o sucesso do outro. Vai atrás do teu, sabe? Ai, porque eu não dou certo, porque eu não tive a mesma sorte ali que a fulana, que eu não tive o mesmo dinheiro que ela. Ai, porque eu não tenho a grama mais, a grama verde ali do vizinho. É sobre isso. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir a sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele o criticará pelas costas e o elogiará pela frente. Mesmo que inconsciente, a gente pode perceber algumas questões que a gente ainda tem, sabe? E eu digo por mim. Às vezes a gente faz uma pergunta que a gente já sabe a resposta, ou a gente faz uma pergunta do qual a pergunta já é a resposta, sabe? Eu preciso disso, sei lá, eu preciso ler esse livro para ir para um próximo nível. Já está a resposta, né, na pergunta. Pergunta besta, tá? Tô dando um exemplo. Ah, não me vem outro exemplo, mas sabe, da leitura. Então, peguem essa. Tô acabando, com a glória de Deus. Com a glória de Deus pelo tempo, né? Mas eu ficaria horas aqui se eu tivesse se eu, até gogó, né, para ficar lendo. 75 página. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. Ele pediu a descrição do alienado, agora ele está pedindo do não alienado. O diabo responde: o primeiro sinal do não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele sempre está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez das suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Nossa Senhora, não importa o quanto possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e não cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogado um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele tem uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. A autorresponsabilidade é tudo. Ele costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo a sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele tem uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos.
Nossa, eu também me vi na maior parte disso aqui, gente. Vamos ser reais também e reconhecer as nossas lutas diárias, sabe? Nossa, nossa evolução diária, né? Eu vi ali o lado alienado ainda, o quanto eu evoluí, alguns pontos e o quanto eu tô nesse caminho. Então, eu quero que você me diga aqui, sabe? Nos comentários, quero que, se você puder escrever, sabe? Eu eu reconheço, sabe? Escreve, eu reconheço. Estou finalizando. Pergunta: por acaso o não alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a própria mente e pensar por si mesmo. Que tipo de mensagem curta você mandaria para o típico alienado se você, por um acaso, desejar curá-lo desse hábito diabólico? O diabo responde: eu aconselharia a acordar e dar. Acordar e dar. Olha, acorda a consciência. Por isso que às vezes vem uns amiguinhos aqui, viu? Me atrapalhar no serviço aqui, ó. Dar o quê? Ele pergunta, né? O Napoleão. É, alguma forma, o diabo responde, alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Pergunta, então o não alienado supostamente deve dar? Sim, isso é o que é esperado dele e ele deve dar antes de receber. Algumas pessoas duvidam da sua existência. O diabo responde: eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se reconhecerão a autenticidade dessa entrevista pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros, eu não perderia tempo em tentar convertê-los. É sobre isso. É sobre isso. Tem muita gente que nem vai ver isso daqui, nem vai reconhecer, não vai entender. Pergunta: por que você. Para finalizar aqui a última pergunta desse capítulo, gente, por que você não tenta me dissuadir a fazer com que eu pare a publicação desta confissão que estou arrancando de você? O diabo responde: porque esta seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tenho um plano melhor do que tentar suprimir a publicação dessa confissão. Apressarei você para ir em frente, e então sentarei e lhe assistirei sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar a sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. A confissão continua no capítulo 5. Parar a gravação.